ao pastor William pela confiança, pelo irmão Diego que nos fez o convite, e agradecer a toda a igreja, que os irmãos possam estar intercedendo enquanto eu estiver ministrando a palavra do Senhor, que eu creio que Deus vai falar com cada um de nós nessa manhã. Amém? Aqueles que puderem, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Trago a paz do meu pastor. Estou aqui debaixo de bênção. Os irmãos recebem a paz. Glórias a Deus. Todos acharam a palavra? Quem não achou, diga: espere por mim. Glórias a Deus. A igreja está afiada. Isaías, capítulo de número 53, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu sou o menor, Senhor, da tua casa, mas convém, meu Deus, que eu seja pequeno, mas que o Senhor cresça. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço pela tua misericórdia que use a minha vida, Senhor, neste lugar. Meu Deus, não conforme eu queira, mas conforme o Senhor quer. Meu Deus, fala, Senhor, ao coração dos teus servos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa encher, meu Deus, preencher, meu Deus, cada vazio, Pai. Que nessa manhã o Senhor possa, meu Deus, renovar as forças. O Senhor possa, meu Deus, dar, meu Deus, uma inspiração nova, Senhor, para os teus servos, Senhor, te servirem. Senhor, te servir, meu Deus, com perfeição. Fazendo, meu Deus, sempre o seu melhor, para agrado do Senhor, meu Deus, para a glorificação do teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha resplandecer, meu Deus, sobre o meu rosto, Senhor. E que a tua palavra, meu Deus, seja pregada, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Fala, Senhor, com a tua igreja, Pai, e nos enche da tua graça. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode se aceitar glorificando o nome do Senhor.
Glória a Deus, Senhor. Louvado seja Deus. Eu peço perdão à igreja pelo atraso. Eu estava na escola bíblica dominical e hoje acabou que estendeu um pouquinho a mais. Eu acabei saindo já quase 9h30 de lá. Por isso o meu atraso. Eu já tinha avisado já para o irmão Diego, mas é bom que a igreja saiba que não é de costume ele estar chegando atrasado assim, mas foi um compromisso da igreja, amém? Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1 que no princípio Deus criou os céus e a terra. E Deus ele começa a construir, ele começa a criar todas as coisas pelo poder da sua palavra. E quando Deus ele havia criado todas as coisas, no sexto dia, a Bíblia vai dizer que ele vai se reunir, Pai, Filho e Espírito Santo, e vai dizer: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus assim ele constrói o homem do pó da terra, e ele sopra o Espírito nas narinas do homem. E Deus ele faz um jardim, esse jardim chamado Éden, e coloca o homem para morar nesse jardim. E coloca o homem para dominar sobre todas as coisas a qual Deus tinha criado. E coloca o homem para cuidar de todas aquelas coisas que Deus havia criado. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que, passado algum tempo, Deus ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus faz cair um profundo sono sobre o homem, Adão, e retira uma de suas costelas e faz a mulher para ser a sua ajudadora, para ser a sua adjutora, para estar caminhando com ele, para ele não estar mais sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, eles estão morando no jardim do Éden. Mas Deus ele dá uma ordem para o homem: de todas as árvores frutíferas você terá por alimento, porém, da árvore que está no meio do jardim, dessa você não comerá, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que então a serpente, por ser a mais astuta das criaturas, ela chega até a mulher e ela começa a convencer aquela mulher de comer daquele fruto. E essa mulher, ela é convencida e ela come do fruto. Não contente com isso, ela leva até o seu marido e o seu marido também come. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, eles têm os seus olhos abertos e eles têm o conhecimento que estão nus. E eles se escondem de Deus, porque Deus estava indo de encontro a ele e começa a procurar por Adão. E Adão e Eva estão escondidos, porque conheciam que estavam nus. Louvado seja Deus. E quando Deus chega até eles e questiona aonde eles estão, Adão então ele fala: nós estamos escondidos, porque estamos nus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus então ele fala: como tu sabe que está nu? Por acaso você comeu do fruto que eu ordenei que você não comesse? E a partir daquele momento, o pecado ele entra. O pecado ele começa a destruir o coração do homem. Porque através daquele pecado, o homem é expulso do jardim do Éden. Deus ele coloca uma guarda, ele coloca os querubins, para que não entrasse mais ninguém naquele jardim. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer então, que a partir daquele momento, o pecado ele começa a aumentar na humanidade. Ele começa a crescer de uma forma tão descontrolada, que Deus ele começa a ver a humanidade perdida. E nós conhecemos a história de Noé. Nós sabemos que Deus ele manda Noé construir uma arca para salvar a sua casa, para salvar a sua família, porque a humanidade já estava perdida. A humanidade já não tinha mais solução. Então Deus precisava destruir aquela humanidade. Louvado seja Deus. O que é interessante é que Noé ele passa 100 anos construindo.
E durante esses 100 anos eu creio que Noé pregava para as pessoas. Eles falavam para as pessoas se arrependerem. Ele falava para as pessoas voltarem o seu coração para Deus. Mas aquelas pessoas estavam perdidas pelo seu próprio pecado. Aquelas pessoas estavam envolvidas de uma tal forma com as coisas da carne que já não lembrava mais das coisas espirituais. E isso é um risco tão grande que nós vemos também nos dias de hoje. É nós saindo para evangelizar, pregando a palavra e as pessoas não dando crédito. É nós saindo para pregar a palavra do Senhor, falar do amor de Cristo, falar para as pessoas se arrependerem e voltarem seu coração para Deus, e as pessoas não estão mais dando crédito. Louvado seja Deus. Mas isso não é motivo para que nós venhamos parar de pregar a palavra, mas sim para nós continuarmos orando, buscando, se consagrando, entregando ao Senhor a nossa vida, porque o Senhor é que vai fazer a obra. Nós só precisamos abrir a nossa boca e falar do amor de Deus, porque quem convence é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer então, no capítulo que nós lemos aqui, que Jesus, ele vem. E Isaías, o interessante é que ele profetiza isso há mais de 700 anos antes da vinda do Senhor. E ele começa a falar que haveria de vir um Salvador, haveria de vir alguém que iria nascer para poder salvar a humanidade. Mas essa pessoa que viria não seria uma pessoa natural, mas ele viria da parte de Deus. Ele seria o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Senhor que viria para nos salvar, ele veio, ele caminhou entre os homens, ele pregou a palavra, ele curou a muitos, ele fez tudo aquilo que ele havia sido enviado para fazer. Mas ainda assim, ele passou por tantas lutas, por tantas dificuldades, e as pessoas não o reconheciam como Deus. Isaías 53, ele começa falando: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque é muito difícil. Se era antigamente, imagina hoje. Você sair aí fora e falar que Jesus está vindo. Você sair aí fora e pregar a palavra do Senhor. As pessoas não querem receber. Agora imagina Jesus, ele caminhando entre os homens. Ele cresceu, ele aprendeu a respeito da lei, como era costume do povo. Ele aprendeu, ele começou a pregar a palavra do Senhor. Ele foi batizado, ele foi levado até o deserto, deitado 40 dias e 40 noites. Ele permaneceu firme. Ele começou a fazer a obra do Senhor. E que obra era essa? Ele não rejeitava ninguém. Ele pregava para ímpios, ele pregava para quem o servia, ele pregava para todos. Ele amava a todos. Ele não veio para um grupo específico, mas ele veio para salvar a humanidade. Mas as pessoas não o receberam. As pessoas não queriam aceitar a palavra que ele pregava, porque era uma palavra de arrependimento, era uma palavra de conserto, era uma palavra de que se continuasse pecando, se continuasse errando, ia terminar se perdendo. Mas Jesus, ele amava de uma tal forma que ele não olhava para as pessoas com olhar de julgamento, mas ele olhava com olhar de amor. Ele olhava com olhar sentimental, o qual ele olhava para as pessoas e via que aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. As pessoas já não sabiam discernir a sua mão direita da sua mão esquerda. As pessoas estavam perdidas e precisavam encontrar o caminho. Esse é o evangelho que o Senhor quer que nós venhamos pregar. É o evangelho sim de arrependimento, mas Ele quer que nós venhamos viver. E viver de qual forma? Amando ao nosso próximo. Já foi falado aqui, se nós não amamos o irmão que está do nosso lado, como vamos amar a Deus? E nem sempre o irmão ao qual estamos se referindo é o irmão que está sentado do seu lado.
Mas quantas pessoas, quantos dos nossos vizinhos estão perdidos, seja na macumbaria, seja na prostituição, seja no homossexualismo? Quantas pessoas estão perdidas aí fora e nós deixamos de pregar, muitas vezes por receio, porque nós falamos conosco mesmo, falamos, se a gente for falar, essas pessoas não vão ouvir. Mas quem disse que somos nós que convencemos? Quem disse que somos nós que vamos transformar? O nosso papel é ir e pregar o Evangelho. Isso Jesus ele fez com perfeição. Jesus ele não esperava reconhecimento. Jesus ele não esperava holofotes. Jesus ele não esperava que as pessoas o aplaudissem quando ele passasse. Jesus ele não esperava que as pessoas olhassem e falavam, olha ali, ó, aquele é pregador. Aquele dali tem uma mídia. Aquele dali é reconhecido. Aquele tem um nome. Jesus não, Jesus ele era simples. Jesus ele nasceu e aonde ele nasceu, ele foi colocado numa manjedoura. Ele não estava num hotel 5 estrelas. Ele não estava rodeado de pessoas importantes, de nome, de renome. Ele estava no meio de pessoas humildes, pessoas simples. O Evangelho do Senhor não precisa dessas coisas. O Evangelho do Senhor é algo simples. Nós não precisamos ter nome para pregar a palavra de Deus. Nós não precisamos ter cargos eclesiásticos para poder pregar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é pregada de forma simples e objetiva. Se você olhar para uma pessoa na rua e falar Jesus te ama, você já pregou a palavra de Deus para ela. E talvez essa simples palavra que você falou vai mudar o dia daquela pessoa. Quantos testemunhos já ouvimos de pessoas que estavam prestes a tirar sua própria vida, mas vieram para a igreja, ouviram uma palavra e se arrependeram do seu erro e se voltaram para Deus. Não é preciso anunciar nas redes sociais, não é preciso fazer grandes coisas para que a palavra do Senhor seja ministrada. Se você for numa praça, se você andar pela rua e você olhar que uma pessoa está entristecida, você chegar a dar um abraço, isso já vai ser suficiente. Se você simplesmente sentar para ouvir as pessoas, isso já vai fazer uma grande diferença. Muitas vezes não é preciso falar, é mais ouvir. No curso de capelania que fizemos, o irmão Marcelo estava lá também. Foi tão interessante que todas as pessoas que palestraram, eles falaram a mesma coisa. Que é preciso você ouvir. Porque muitas vezes nós estamos tão afoitos para fazer a obra do Senhor que nós queremos chegar e despejar um monte de coisa e a pessoa não está preparada para receber. Muito mais interessante, às vezes, é nós chegarmos, entender o que a pessoa está passando, ouvir o que ela está passando, saber a situação, o porquê que ela se encontra naquela situação, para depois nós falarmos, vamos orar, vamos buscar o Senhor juntos. Eu vou segurar na sua mão aqui, você não vai cair, você não está sozinho. Muitas vezes é mais necessário nós ouvirmos do que falarmos, até porque o Senhor nos deu 2 ouvidos, somente uma boca. Isso não é por acaso. O Senhor, Ele sabe aquilo que o seu povo precisa. Nós olhamos por fora e muitas vezes vemos as pessoas sorrindo, aparentando estar felizes, mas é o Senhor que conhece o coração e sabe como que essa pessoa se encontra. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tinha essa sensibilidade. E Ele, como homem, Ele entendia. E como Deus, Ele via o que a pessoa estava passando. Ele conhecia em todos os aspectos das pessoas. Então Ele ia de encontro à necessidade de cada um.
Ele queria ajudar. Ele queria estar ali para as pessoas. Mesmo sendo Deus, a Bíblia fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo. O Senhor Jesus, mesmo tendo todo o poder, mesmo sendo Deus, o Deus que nós conhecemos, mas ele não quis colocar o seu nome acima de tudo. Ele quis e ele fez. Ele amou a todos de igual forma. Ele veio para trazer a salvação para todos, mas a salvação também é uma escolha. Se nós não quisermos, não aceitarmos receber a palavra do Senhor, se nós não aceitarmos mudar, se nós não aceitarmos viver o novo de Deus para as nossas vidas, de nada adianta. Nós temos que sim ouvir a palavra do Senhor e deixar ela penetrar em nossos corações, deixar ela transformar. Se eu abrisse aqui a oportunidade para cada um e pedisse para contar o testemunho de cada um, imagina como que seria você se recordando lá do seu passado, de quando você ainda não servia a Deus, de quando você ainda não conhecia o Senhor, a forma que você vivia. E hoje vê que Deus, Ele tomou você, Ele te transformou, Ele curou as suas dores, Ele tirou tudo aquilo que te impedia de se aproximar dEle. Esse é o amor de Cristo para as nossas vidas. Se nós estamos aqui nesse culto de ceia, para ceiar em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que reconhecer de onde que Ele nos tirou e saber todo o sacrifício que Ele fez por nós. Todas as chicotadas que Ele tomou não foi em vão. Todos os xingamentos, as calúnias, as acusações, isso não foi em vão. Ele passou por tudo isso e a Bíblia é clara em dizer que Ele passou calado. Ele não reclamou em nenhum momento, porque Ele sabia que maior era o propósito que Ele tinha. E o propósito é a minha e a sua salvação. Se nós estamos aqui hoje, temos que ser gratos ao Senhor e saber que tudo que Ele passou teve um propósito. E nós estamos aqui hoje para a glorificação do nome dEle. Ainda que nós passamos por lutas, ainda que passamos por dificuldades, ainda que passamos por pedradas, ainda que as pessoas nos olhem com um olhar de julgamento, mas não vamos desviar o nosso foco. O nosso foco é o céu e nós vamos chegar lá para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quando nós vamos cear, vamos sim cear em memória do nosso Senhor, que morreu pelos nossos pecados, mesmo não tendo pecado algum, que padeceu por causa das nossas dores, que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que nos trouxe essa paz através do castigo que Ele sofreu lá atrás. Tudo isso que desfrutamos hoje é porque um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo passou por todas as nossas dores. Tudo aquilo que era para nós, o Senhor Ele levou sobre si, por amor a mim e a você. Então que nessa manhã nós possamos sim fazer menção no nome do Senhor e adorar Ele, porque é só Ele que é digno de adoração e louvor. Só Ele que é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a exaltação. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu agradeço a Deus.